Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada do cantor Gessé no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Estamos reunidos em grupo, e chegou a minha vez de escrever junto a você. Estou muito contente, pois participar é sempre gratificante, e agora, escrever com a ajuda do médium, transmitindo nossos sentimentos e ideias para os irmãos encarnados, é algo verdadeiramente incrível. Eu sou Gessé, fui cantor, e tenho residido no mundo espiritual por um período considerável. Surpreendentemente, não sinto falta da época em que habitei o mundo onde o primeiro envoltório do espírito é a carne. Devo confessar que a travessia do oceano entre idas e vindas não foi uma tarefa simples, especialmente dada a maneira como as coisas ocorreram. É incrivelmente desafiador cometer suicídio, mesmo que seja de maneira inconsciente. Agora, após todo esse tempo, após atravessar o oceano, encontro-me em uma posição que me permite interagir com amigos artistas que, em sua maioria, passaram por transições difíceis da alma para o espírito, assim como eu. O importante é que todos, sem exceção, trabalhamos para Jesus. Compreendemos o processo e as regras que, quando seguidas, nos sintonizam melhor com a positividade dos elementos. Quando desencarnei, passei por um plano de existência para além do alcance dos vivos. Vivi uma vida que se estendeu para além da morte. Uma vida que se desdobrou em sombras, em um mundo obscuro conhecido como umbral. Minha jornada por esse reino desolado foi repleta de desafios, uma batalha constante entre a luz que eu buscava e as trevas que tentavam me consumir. Naquele momento, eu já havia deixado para trás o meu corpo terreno, não estava mais apegado à matéria, e adentrado ao desconhecido. Não havia um céu acolhedor, nem o tormento eterno do inferno, mas sim um umbral, um lugar terrível, onde as almas desgarradas se encontravam. As sombras, densas e gélidas, eram a única paisagem que se estendia diante de mim, uma metáfora da escuridão que dominava minha própria alma. Logo que me vi ali, percebi que não estava sozinho. Almas perdidas vagavam sem rumo, suas feições desfiguradas pela agonia que haviam enfrentado em vida. Eram seres sem esperança, aprisionados entre o mundo dos vivos e o dos mortos, que não conseguiam se libertar das coisas terrenas, condenados a uma existência vazia de propósito. Minha própria jornada começou sem direção. Eu me sentia perdido, com uma sensação profunda de desespero. As memórias da minha vida anterior ainda estavam na minha mente, e eu me culpava por todas as escolhas que havia feito. As sombras do arrependimento eram as primeiras trevas a me assombrar. À medida que vagava por entre os despojos do umbral, descobri que o tempo era elástico, sem começo nem fim. Não existia nem noite nem dia, formava uma eternidade sombria. Cada momento parecia uma eternidade, e a ausência de esperança era avassaladora. Fui confrontado por criaturas sombrias que se alimentavam do medo e da angústia. Eram entidades disformes, que rastejavam pelas profundezas dos poços cheios de lama, buscando se nutrir da nossa dor. Cada encontro com essas abominações era um teste da minha própria força interior, uma batalha entre a minha vontade e o desejo de me entregar ao desespero. A solidão era uma constante companheira. Comunicar-se com outras almas era difícil, pois as palavras eram quase desnecessárias nesse reino de pensamentos e sentimentos. Eu conseguia sentir a dor e o sofrimento dos outros, mas a comunicação verbal era rara. No entanto, compartilhar nossas histórias de vida era uma forma de alívio, uma maneira de entender as razões que nos haviam trazido a esse lugar. Muitas vezes, me vi imerso nas memórias do que costumava ser a minha vida. Revivi momentos de alegria e tristeza, e percebi que as trevas eram reflexas das sombras que haviam habitado meu próprio coração quando encarando. Cada erro, cada má escolha, contribuiu para a escuridão que me envolvia. Contudo, a cada lembrança dolorosa,
Também surgia uma faísca de esperança. Um desejo ardente de encontrar a salvação e escapar das garras daquele lugar. Era essa esperança que me impulsionava, que me fazia lutar contra as trevas que ameaçavam me consumir por completo. À medida que o tempo passava, ou o que quer que o tempo significasse naquele lugar, comecei a perceber que havia outros, entidades de luz, que estavam pelo umbral, ora fazendo resgate e outras horas buscando alguma coisa. Eles eram como faróis em meio à escuridão, símbolos de que a salvação era possível. Essas entidades de luz eram almas que, de alguma forma, haviam encontrado seu caminho para fora do umbral. Elas emanavam compaixão e amor, e sua simples presença dissipava sombras ao seu redor. Fiquei intrigado por elas, pois representavam tudo o que eu desejava ser. No entanto, eu ainda não sabia como alcançar a luz. Cada vez que tentava me aproximar das entidades luminosas, as trevas me puxavam de volta, como se não quisessem me deixar escapar. Era como se o umbral tivesse uma vontade própria, uma vontade de manter suas garras sobre mim. A luta interior se intensificou à medida que eu continuava a minha jornada. Eu me vi dividido entre a luz que desejava abraçar e as trevas que pareciam se alimentar da minha própria angústia. Minha mente era um campo de batalha, e a batalha entre o bem e o mal se desenrolava dentro de mim. Finalmente, depois de um tempo indeterminado, algo mudou. Uma entidade de luz se aproximou de mim, estendendo a mão com um sorriso gentil. Ela me disse que havia percebido a minha luta e que estava disposta a me ajudar a encontrar o caminho. Foi um momento de esperança e alívio. Pela primeira vez desde que cheguei ao umbral, senti que não estava sozinho em minha luta. A entidade de luz me guiou e me ensinou a enfrentar minhas próprias trevas interiores, a confrontar o arrependimento e o medo que haviam me mantido prisioneiro. Juntos, enfrentamos as criaturas sombrias que tentavam nos deter. A entidade de luz irradiava uma energia protetora, e as trevas recuavam diante dela. Eu percebi que a coragem e a determinação eram armas poderosas contra o desespero que permeava. Com o tempo, aprendi a liberar o peso das minhas próprias culpas e arrependimentos. Aceitei que todos cometemos erros em vida, que somos seres imperfeitos. Aquele guia me ensinou a perdoar a mim mesmo e a encontrar a compaixão em mim. Foi um processo doloroso, mas essencial para minha evolução em direção à luz. À medida que as sombras que me cercavam diminuíam, a paisagem do umbral começou a se transformar. O que antes era um deserto de escuridão se tornou uma terra de transição, um lugar onde as almas poderiam se purificar e se preparar para seguir adiante. Com a orientação desse mentor, fui capaz de me conectar com outras almas que compartilhavam minha busca pela redenção. Juntos, começamos a construir uma comunidade de apoio, onde podíamos compartilhar nossas experiências e ajudar uns aos outros a superar as trevas que ainda nos assombravam. E assim, minha jornada no umbral continuou, mas agora com um propósito claro. Eu não estava mais perdido nas sombras, mas sim caminhando em direção à luz. Cada dia representava um passo em direção à minha própria transformação. Eventualmente, cheguei a um ponto em que os mentores me disseram que estava pronto para deixar o umbral. Foi um momento de grande emoção e gratidão. Eu estava prestes a deixar para trás um lugar de sofrimento e desespero, pronto para seguir em direção a uma nova jornada espiritual. Através de um portal de luz, fui levado a uma colônia espiritual, um lugar de beleza e serenidade que contrastava profundamente com o umbral que deixara para trás. Era um local onde as almas podiam se recuperar, crescer espiritualmente e se preparar para sua próxima encarnação. Nessa colônia espiritual, encontrei outras almas que haviam passado por jornadas semelhantes. Compartilhamos nossas histórias e apoiamos uns aos outros em nosso contínuo processo de cura e crescimento espiritual. A cada dia, aprendíamos mais sobre o amor, a compaixão e a harmonia que eram a essência desse reino. Minha experiência havia sido uma jornada desafiadora, uma luta entre a luz e as trevas, entre o meu desejo de salvação e as sombras do arrependimento. No entanto,
Essa caminhada também me ensinou a importância do perdão, da compaixão e do amor próprio. A vida no umbral não é o destino final das almas perdidas. É um lugar de transição, um caminho em direção à evolução espiritual. O caminho pode ser árduo, mas é uma oportunidade de crescimento e transformação. Um lembrete de que, mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da esperança nunca se apaga completamente. Hoje, estou em paz, sabendo que tudo isso foi uma parte importante do meu processo para me perdoar e perdoar a todos. Aprendi que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz de Deus está sempre presente, aguardando para nos guiar de volta ao caminho da evolução espiritual. É uma lição que levo comigo, não importa para onde eu vá. No entanto, gostaria de compartilhar algo que é extraordinário para o meu desenvolvimento e aprendizado. Algo que me permitirá crescer como pessoa e, ao mesmo tempo, resgatar dívidas de consciência que periodicamente emergem do nada, provocando-nos a reagir e sanar essas obscuridades que estão impregnadas em nosso ser. A grande notícia que me emociona profundamente, bem como aos mais próximos de mim, é que estou me preparando, com a ajuda de mentores designados, para reencarnar. Para aqueles que buscam progresso, isso é uma verdadeira bênção divina. E o melhor de tudo é que não será necessário abrir mão temporariamente do meu dom de cantar. Vou reencarnar em uma família ligada à música, e desde muito jovem, poderei resgatar com força total aquilo que deixei para trás quando abandonei o corpo de Jessé, já sem vida, como uma lembrança vívida do meu resgate espiritual. A força da minha canção principal foi utilizada pelos socorristas espirituais para me ajudar a suportar o impacto da tragédia e da desolação. Quando você se encontra em meio a uma reunião onde as sensações de nascer, morrer e renascer se entrelaçam, é inevitável que os sentimentos de uma vida que foi abruptamente tirada de nós, muitas vezes por nossas próprias ações, passem por nossa mente e coração. Não necessariamente devido à nossa incapacidade de resolver uma situação que surgiu de forma repentina, mas sim porque havia uma necessidade de redimir ações prejudiciais a seres inocentes em vidas passadas. Aguardei por esse momento e desejei deixar isso registrado antes da minha próxima experiência reencarnatória. Enquanto isso não se concretiza, continuarei a frequentar as reuniões. Além de todos os benefícios do aprendizado da convivência com a doutrina espírita e seus fervorosos praticantes, poderei também desfrutar da companhia dos meus amigos, muitos dos quais conheci durante minha vida terrena. É importante que compreendamos sobre o amor de Deus por seus filhos e a importância da caridade. O amor de Deus é infinito e incondicional. Ele ama todos os seus filhos de maneira igual, independentemente de suas ações ou escolhas. Esse amor divino nos guia e nos dá força para superar os desafios da vida. A caridade, que é o ato de ajudar o próximo, é uma expressão desse amor divino em ação. Ao praticarmos a caridade, estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que dedicou sua vida a ajudar os necessitados e ensinou que o amor ao próximo é um dos princípios fundamentais da fé. A caridade não se limita apenas a dar dinheiro ou bens materiais. Ela envolve oferecer apoio emocional, compaixão e solidariedade. Ao sermos caridosos, tornamo-nos instrumentos do amor de Deus na terra, espalhando bondade e alívio para aqueles que estão sofrendo. Jesus é o maior exemplo de amor e caridade. Ele ensinou a importância de perdoar, amar os inimigos e cuidar dos mais fracos. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e consolou os aflitos. Se seguirmos seu exemplo, estaremos contribuindo para a construção de um mundo mais amoroso e compassivo. Além disso, devemos lembrar que somos todos filhos de Deus, portanto, somos todos irmãos. O amor ao próximo e a prática da caridade nos aproximam uns dos outros, promovendo a união e a harmonia entre as pessoas. Quando ajudamos os necessitados, estamos, na verdade, servindo a Deus. Portanto, ao vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, ao amarmos o próximo e praticarmos a caridade, estamos manifestando o amor de Deus em nossas vidas. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e ser fontes de amor, compaixão e ajuda para aqueles que mais precisam.
Dessa forma, estaremos cumprindo a missão divina de tornar o mundo um lugar melhor, mais justo e cheio de amor. Prometo e espero retornar em breve, e na próxima oportunidade, presentearei todos com uma bela canção. Abraços, Gessé. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.